do COB, Indesp e principalmente do Bingo Augusta, que é o patrocinador oficial do Robert, que não permitiu que o Robert parasse de velejar. Nós tínhamos que ter o administrador desse dinheiro usado a cabeça e falado, vou criar uma estrutura. Aí o que aconteceria? Chegaria no protesto, quem seria desclassificado seria o inglês. Eu ainda não sei por que o Robert foi desclassificado. Talvez vou saber hoje à noite, quando ele está em São Paulo, que ele vai estar no Yacht Clube Santo Amaro e vai comentar um pouco do que aconteceu pra gente. Antes disso, ainda pra mim, que sou especialista em yatismo, é uma cuidado que você vai tomar uma punição. Né? E é o que falta, porque quem está indo num esporte como o nosso, onde a indicação, você não vai por mérito, você vai ser indicado. Então você venceu o campeonato mundial, venceu a pré-olímpica. Se você falar o que eu falei agora, não, esse não vai, porque imagina se ele chegar lá e falar a verdade. Mas então, olha que história louca, né? Quer dizer, o Scheid foi sacaneado pelo inglês e mesmo assim, no protesto que os dois fizeram, ele acabou sendo punido e o inglês se deu bem. Agora eu te pergunto, Ferrari, não valeria a pena dar um murro no inglês? Quer dizer, no meio ali, pelo menos você, né? Ou você é desclassificado num caso desse? Porque o cara merecia tomar uma muqueta mesmo, né? Pô, o cara merecia, ele irritou todo mundo, gente. Eu sou radical, Agora eu pergunto, é o que eu faria, mas... Eu pergunto o seguinte, e se tivesse sido ao contrário? O que o povo brasileiro ia estar achando? Não, pois é, se nós fôssemos ingleses, nós estaríamos comemorando uma medalha de ouro. Não sei até, o brasileiro ele não desce muito isso de a pessoa não ser correta. Então, eu acho que jeitinho brasileiro não rolou nessa Ferrari, fala um pouquinho sobre o Torben. Mais uma vez, a nação brasileira a bordo de um barco. Eu acho que nós tivemos a oportunidade de ver imagens do americano largando antes do tempo, junto com o Torben, que também largou, e o neozelandês. O americano passa na frente do neozelandês, volta a largar novamente, pela segunda vez, agora de forma correta, e reinicia a sua regata em último lugar. E o Torben não retorna e continua a regata. O americano vence a Olimpíada, a medalha de ouro. O Torben é desclassificado pela pontuação excelente que ele tinha, ele ainda consegue a medalha de bronze. Agora, uma pergunta só. Você falou de estrutura. Como é que o americano ficou sabendo que queimou e o brasileiro não? Intuição, vontade de querer vencer, e o detalhe é que nas imagens nós vimos, o mar estava balançando muito, então não havia ponto em terra de você ter uma orientação. O Torben acreditou que ele não iria ter errado, e como existem as letras dos países nas proas dos barcos, ele foi identificado. Eu acredito que foi por uma questão de 30 centímetros, 1 metro no máximo, que aconteceu essa tragédia. Não tem uma margem de tolerância? Porque é uma linha imaginária, é uma linha imaginária onde fica um juiz no mastro da lancha oficial dos juízes e outro juiz pelo comprimento dessa linha numa lancha fundeada depois da boia. Então não tem como os juízes errarem, principalmente porque eram 16 barcos competindo. E detalhe, foram 4 barcos para fora. Foi Itália, Espanha, Irlanda e Brasil. Agora, largar meio metro atrás daria muita diferença no final? Não, mas é porque o estilo do Torben já é diferente do Robert. O Torben, numa situação daquela que aconteceu com o inglês, eu duvido que ele chegaria em terra e o inglês viria falar com ele como realmente veio e ele não faria nada. Vamos falar agora de judô. Vou ter que correr, o tempo está quase, a gente tem ainda uma meia hora de programa, mas tem muita coisa pela frente. A gente fala de judô, o Brasil mais uma vez mostrou que é bom no tatame. Nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, nossos judocas sempre têm aí trazido medalhas, entre eles o nosso comentarista Aurélio Miguel. Em Sydney foram 2 medalhas. Participação de prata dos judocas brasileiros em Sydney. Os ipons, vazares e ukos, com toque tupiniquim, foram apreciados pelos espectadores em 12 categorias, do mais leve ao mais pesado. 5 mulheres e 7 homens imobilizaram e foram imobilizados, derrubaram oponentes e foram lançados. Conquistas e derrotas à parte, todos brigaram para erguer o nome da nação. Os ilustres não vingaram. Henrique Guimarães, bronze em Atlanta, ficou longe de repetir o feito. Edinanci Silva, sempre esperança dos torcedores, dirigentes e treinadores, voltou ao Brasil sem a sonhada medalha. Desconhecidos abandonaram o anonimato. O jovem Thiago Camilo deu brilho prateado à escura madrugada.
Carlos Honorato chegou à Olimpíada graças a uma obra do acaso. O titular Branco Zanol, contundido, cedeu lugar ao peso médio, o atleta do São Caetano, de São Paulo. Sabe o destino. Nós desconhecíamos. O pódio já sabia. Só quero aproveitar que eu acabei de cruzar aqui com esse e-mail, Aurélio. Abraços, parabéns ao pessoal do iatismo e do judô que trouxeram medalhas, do Christian aqui de São Paulo. Meu amigo, diga o que você quiser. Bom, na verdade, cuidado, hein? na verdade o judô manteve a tradição de medalhas em Jogos Olímpicos. Agora, não apresentou o potencial que o judô brasileiro tem. Sem dúvida alguma, se nós tivéssemos tido um trabalho de 4 anos ininterruptos e com uma equipe multidisciplinar, preparador físico, técnicos experientes, né, que tenha experiência a nível olímpico, de competições, ex-atletas, trabalho psicológico, sem dúvida alguma, não esse que o Comitê Olímpico fez à véspera dos Jogos Olímpicos. Isso aí para mim acho que foi um pouco de marketing, porque primeiro o atleta tem que ter intimidade com a pessoa que está tratando um assunto delicado para o atleta, que é a parte psicológica, né? E segundo, em 2 semanas não faz um trabalho psicológico. Passar em cima de brasa não resolve nada. Resolve fazer um trabalho detectando os aspectos positivos e os negativos que esse atleta tem e tentar minimizar o negativo e potencializar mais ainda o positivo. Sem dúvida alguma, acho que o Brasil poderia ter trazido aí, no mínimo, uma medalha de ouro no judô. E eu acredito que se tivesse feito um trabalho sério, umas 6 medalhas viria desses Jogos Olímpicos. Eu fiquei triste com a Heidi Nancy, que ela tinha muitas condições de conquistar a medalha de ouro inédita para o judô feminino. Infelizmente, quando ela chegou lá em Canberra, ela lesionou o joelho. Eu acho que infelicidade, ou então acho que foram um pouco, anteciparam um treinamento que acabaram de chegar de uma viagem cansativa e ela acabou sofrendo uma lesão, e a gente pode ver nas lutas que realmente ela estava dominando os adversários e ela não entrava os golpes, né? Então a gente ficou triste aí em relação a Heidi Nancy. Nós tivemos vários episódios aí nessa preparação e eu atribuo essas 2 medalhas de prata dos Jogos Olímpicos ao judô em virtude do acordo que foi feito entre o Comitê Olímpico, Comissão de Moralização do Judô e Confederação. Se não tivesse tido a intervenção do COB, junto com a Comissão de Moralização do Judô, sem dúvida alguma essas 2 medalhas não viriam, porque eles seguiram todo o programa de preparação que nós atletas indicamos que fosse feito. Só que em relação à equipe técnica não foi cumprido. Infelizmente, o Comitê Olímpico fez vistas grossas, porque tem o voto da Confederação, e a Confederação está à véspera de uma eleição em 1900, aliás, 1900 não, nós estamos em 2001, em março de 2001, então preferiu usar os técnicos como parte política. Isso interferiu, sem dúvida alguma, no resultado da Olimpíada. Branca. Aurélio, quando vai sair esse pessoal dessa confederação, hein? A gente tem esperança que no próximo ano, em março, saia. De qualquer forma, nós estamos aí com uma bandeira pela mudança da legislação esportiva no país, que sofre o judô, o basquete, o iatismo, como o Ferrari diz, o vôlei. Sofre todo mundo. Enfim, todos os esportes, porque nós precisamos fazer que as entidades de administração do esporte, que são as confederações, as associações, clubes e atletas participem no sistema de eleição, para que seja realmente uma democracia plena, e não é isso que nós temos visto. Nós estamos vendo aí um colégio eleitoral e os interesses é que prevalecem. Precisa haver mudança nisso, para que a gente possa realmente se tornar uma grande potência olímpica e também uma política nacional de desporto. Sem dúvida alguma, com isso, nós teríamos tido aí uma apresentação nos Jogos Olímpicos, tanto na modalidade que eu represento, como nas demais modalidades. O Brasil mostraria realmente a potência olímpica que pode ser, porque é um país continental e tem condição para isso. Talento tem, falta vontade política e estrutura. Então, o Aurélio levantou aí uma questão bem séria, a gente vai falar no próximo bloco sobre esse assunto. Agora eu gostaria de saber do Ferrari, até porque a gente vai estar virando a mesa. Ferrari, dá as suas últimas considerações aí, principalmente por essas lacunas aí, esses brancos. Rapidamente. Rapidamente, por favor.
A Branca perguntou se eu não poderia sofrer uma punição. Já fui punido, Branca. O iatista, ele tem uma vida inteira de trabalho até ele chegar ao nível olímpico. Esses anos que eu me preparei para a Olimpíada, não recebi apoio da federação, do INDESP e COB, nada. Eu, além de perder a vaga olímpica, o Brasil não teve representantes na minha modalidade, eu perdi também meus patrocinadores. Então, são 4 anos que começam agora que eu vou ter que sair do zero. Sobre o iatismo, nós tivemos, na Olimpíada, temos 11 classes. Temos a prata com o Robert e o bronze com o Torben Grael e o Marcelo Ferreira na classe Star. Só que ficamos fora de cara de 3 classes, a minha, o 49er, o Solin e o Europa Feminino. E nas outras, a gente ficou em último na classe 470 feminino com a Fernanda Guedes e a Maria Crai, de Porto Alegre. Antepenúltimo no 470 masculino com o André Fonseca e o Alexandre Paradeda. E também no windsurf feminino com a Cristina Maia. 15º no Mistral masculino, que infelizmente o Ricardo Vini, que era um dos melhores atletas, mais preparados, poderia ter trazido a medalha, deve ter sentido o peso. 11º no Tornado no fim. Quer dizer, tirando o Robert e o Torben, que tem estrutura profissional de trabalho, todos eles foram no heroísmo. Esses atletas estão de parabéns, se superaram, fizeram o máximo do máximo. Se tivesse estrutura atrás, teríamos arrebentado no iatismo. Então essa é a minha crítica, que isso mude e 2004 que vão à Olimpíada as 11 classes que participarão, ainda há uma mudança nessas classes e aí sim teremos um excelente papel. Caso contrário, não vamos mascarar a realidade que Torben e Robert são os 2 únicos atletas com estrutura. Só para finalizar esse bloco, antes disso, o Aurélio tem uma pergunta para você, Ferrari. Em relação a iatismo, por exemplo, na classe laser, pode ir só um representante por país ou pode ir 2, 3? Não, 1 por país. 1 por país, é limitado em 1 por país. Companheiro. Obrigado. Obrigadão. Eu pensei que velejar 1000 horas era mais fácil do que trabalhar 1000 horas numa Olimpíada. Parabéns à ESPN Brasil e toda a equipe, não aqui de Brasil, como lá de Sydney, mas os que estão por trás de nós, que nós não podemos ver aí, e os assinantes também não. Foi um prazer contar com você. Jaú, é verdade que o Bernardinho vai para o masculino? Você responde no próximo bloco. A gente está dando um tempo. Nosso fax 3677-7791. O nosso e-mail espn-brasil@uol.com.br. A gente volta já.